Há uma discussão em andamento para a sociedade brasileira como um todo, né, que é o seguinte: o temor de que o teto de gasto seja furado em 200 bi, isso pode atrapalhar a recuperação do país, que só tem duas saídas: ou você aumenta o imposto, ou você distribui ou diminui gasto, ou inventa um outro imposto que o governo possa arrecadar mais nessa fase de transição. Até a gente tem trazido aqui o trabalho que faz o atual vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que disse que o governo Lula, que assume no dia 1º de janeiro, vai focar na aprovação da reforma tributária. Nós pedimos aqui a gentileza do Dr. Eduardo Natal, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e presidente do Comitê de Transação Tributária da Associação Brasileira de Advocacia Tributária. Dr. Eduardo Natal, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Obrigado a você, Heródoto. Obrigado aos ouvintes. Estou aqui à disposição de vocês. Doutor Eduardo, o primeiro passo é o seguinte: há lá também uma discussão já há algum tempo, né? Eu me lembro de falar em reforma tributária desde que eu era jovem, só para você ter uma ideia como isso é velho. Me lembro do Germano Rigoto, lá na época do Sarney, já falando de reforma tributária, e ele está de volta aí na transição, o Rigoto faz parte, um daqueles 200, e essa tal da reforma não sai. Mas, entre outras coisas que se propôs, é a chamada tributação através do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. Eduardo, primeiro explica para a gente o seguinte: o que é exatamente o IVA? Bom, Heródoto, o IVA é um modelo de tributação que é bastante aplicado nos países da OCDE, países que a maior parte deles são países considerados países com grande desenvolvimento econômico. É um imposto em que você tributa percentuais por cada etapa da cadeia produtiva e cada etapa da cadeia de consumo ou de mercantil de determinado bem ou serviço. Ao invés de você tributar, como aqui no Brasil acontece, em várias etapas, com vários tributos, que são tributos que incidem em cascata, você teria um tributo que pegaria o valor que foi recebido o bem ou o insumo, e na etapa seguinte tributaria apenas a diferença entre esse valor original de aquisição e o valor de venda desse insumo ou desse bem. Então você vai tributando apenas a mais-valia de cada uma dessas etapas da cadeia produtiva. Em resumo, é isso que é o IVA. Agora, Eduardo, quer dizer que então aí não haveria uma tributação em cascata como acontece hoje com o ICMS? Então, o ICMS ele é um tributo não cumulativo. Ele até, em certos aspectos, Heródoto, ele até não incide em cascata. Mas, sem dúvida alguma, a gente tem sobreposição de tributos aqui no Brasil, ICMS, IPI, até mesmo o PIS e a COFINS, que acabam fazendo com que você tenha tributações em cascata quando você considera toda essa gama de tributos. Agora, com relação ao IVA, sem dúvida alguma, a ideia principal é que você não tenha mais essa cascata, que todo agregado que se teve nas etapas anteriores não seja mais objeto de tributação nas etapas subsequentes, de forma que no final, quando chega um produto, por exemplo, ou um serviço a um consumidor, ele tenha exatamente a tributação apenas daquela diferença entre o que foi o custo da produção ou da aquisição daquele produto e o valor que ele adquire aquele produto. Então, de fato, a ideia é que você tenha realmente uma menor regressividade, uma melhor regressividade, quer dizer, ele não seja tão regressivo, não imbuta tantos custos tributários na cadeia produtiva e de consumo. Agora, Eduardo, caso a gente venha adotar o IVA, tem duas coisas. Você fala em reforma tributária, o governante de plantão, seja ele o presidente, o governador ou o prefeito, eles ficam eriçados, achando que vão perder renda, vão perder faturamento, vão perder imposto. E do outro lado, você tem os cidadãos esperando que uma reforma tributária facilite para que ele pague menos imposto. Com o IVA, dá para atender uma dessas alternativas, as duas ou nenhuma? Heródoto,
essa é a pergunta do milhão. Oi, nós não temos como saber exatamente qual vai ser o resultado da aplicação de um IVA num curto prazo. As propostas que nós temos no Congresso Nacional, e principalmente duas delas que trabalham com a tributação sobre o consumo, a PEC 45 que está na Câmara e a PEC 110 que está no Senado, elas propõem alíquotas muito pequenas de transição de 1% durante 1 ou 2 anos, para que possa haver uma calibração, uma compreensão na prática de como esses tributos vão funcionar, inclusive para fins de arrecadação dos estados, dos municípios e também para fins de distribuição da carga tributária. Aí sim, após esse período inicial de transição, de implementação, nós começaríamos a ter a aplicação de alíquotas maiores, entre 5 e 8 anos, para que haja essa calibração, Heródoto. É uma pergunta realmente que, por mais que se possa fazer, vamos dizer, simulações possam ser feitas, economistas, inclusive, bastante conhecidos, sabem que essa calibração, só vai ser possível ter uma resposta muito concreta, até para fins dos estados e municípios ficarem mais tranquilos com relação à sua arrecadação na prática. Então, é um efeito prático que precisa ter um período de adaptação e de teste, que é o que propõe as reformas que estão no Congresso Nacional. Agora, Eduardo, claro que se for adotado o IVA, o Imposto ao Valor Agregado, a mudança não seria brusca, né? Ela seria uma mudança gradativa. Sem dúvida, ela teria que ser gradativa exatamente para atender, inclusive, os entes públicos, quer dizer, os entes arrecadadores, os estados, os municípios e a União, que obviamente não podem e não querem perder a arrecadação que já possuem. Então, exatamente por isso, se criou esse modelo de transição. A PEC 45, ela tem um modelo de transição mais largo, mais elástico, que chega até a 10 anos em termos de arrecadação, até que se tenha uma alíquota definitiva, ou uma alíquota que possa superar todos os outros tributos no aspecto de eficiência tributária, e a PEC 110 propõe 5 anos de transição. Sem dúvida alguma, nós vamos ter que passar por isso para fazer uma reforma tão profunda com o imposto sobre o consumo. Eduardo, outros países do mundo já testaram esse IVA, esse Imposto sobre o Valor Agregado, e como é que se saíram? Olha, é um imposto muito usado, né, principalmente nos países da Comunidade Europeia. Me parece que é um modelo que funciona bem, claro que com as suas peculiaridades em cada um desses países, né, principalmente os países ali da Europa Central. Sem dúvida alguma, é um imposto muito utilizado lá. Nos Estados Unidos você tem alguma modelação também similar, só que nos Estados Unidos você tem também a tributação na ponta, que é uma ideia que já passa aqui também pelos congressistas. Na minha visão, a tributação só na ponta final do consumo, ela pode não ser a melhor, porque ela pode ser objeto de fraude, né? O Brasil é um país que tem um alto índice ainda de sonegação tributária. Tá? O IVA, por seu turno, se você tiver um bom cadastro de contribuintes, mantido de uma maneira bastante automatizada e atualizada, eu acredito que possa ser um modelo bastante interessante. E o Brasil, com isso, poderia ter também uma melhor integração tributária com os países da OCDE, que são esses países que eu comentei, principalmente os países da Europa Central, né? Por exemplo, França, Portugal, países que têm tributação com base no valor agregado. Perfeito. Doutor Eduardo Natal, muito obrigado por sua gentileza, por atender a Nova Brasil. Obrigado a vocês, um abraço e fico à disposição. Muito obrigado. Doutor Eduardo Natal é mestre em Direito Tributário pela PUC, presidente do Comitê de Transação Tributária da Associação Brasileira de Advocacia Tributária. E eu acho que a maneira simples, didática com a qual ele explicou para a gente, né? A gente vai formando aí, nós primeiro vou entendendo, né? Acabei de perguntar para ele o que era IVA. A gente vai entendendo e vai formando aí a nossa opinião, se é bom, se é ruim, se funciona, se não funciona. Mas isso é sua responsabilidade, né? Nós estamos aqui para explicar e você forma aí a sua própria opinião a respeito das coisas que são explicadas aqui no Jornal